Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. E queremos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a essa querida doutrina espírita, por estarmos hoje aqui nessa casa Centro Espírita Zé Luiz, para aprendermos sobre as lições do Cristo, sobre as lições da espiritualidade amiga. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Hoje nós vamos falar sobre a mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça significa mulher que tinha um fluxo de sangue constante. E a cura desta mulher é relatada nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Nós trouxemos a narrativa de Lucas por conter mais detalhes. Lucas nos fala que certa vez Jesus foi para Gerasa. Gerasa é uma região que está do outro lado do mar da Galileia. E lá em Gerasa, Jesus promoveu muitas curas, inclusive curou um homem endemoniado. Era como se chamavam as pessoas obsidiadas naquela época. Esse homem possuía vários obsessores, era uma legião. E por essas curas todas, Jesus ficou muito famoso. A fama de Jesus se espalhou por Gerasa. E depois de fazer as curas, de pregar os seus ensinamentos, Jesus resolveu voltar para Galileia em um barco. E chegando à margem do mar da Galileia, tinha uma grande multidão lá esperando por Jesus. E Jesus começou a conversar com aquele povo, começou a dar ensinamentos àquela multidão. E quando ele estava ali conversando, chegou Jairo. Jairo era um dos chefes da sinagoga. E Jairo suplicou a Jesus, pediu socorro a Jesus para acudir a sua filha que estava morrendo. Então Jesus saiu ali andando com Jairo em direção à sua casa. E enquanto caminhava, aquela multidão toda se aglomerava em torno de Jesus e o seguiam, a ponto de sufocar Jesus ali naquela multidão. Era muita gente. E nessa multidão toda surgiu uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com eles: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então vamos refletir sobre essa passagem de Lucas. Ele nos conta a história de uma mulher. Os 3 evangelistas, nenhum deles
colocou qual era o nome dessa mulher. Alguns evangelho apócrifo são aqueles que não foram escolhidos para compor o Novo Testamento. Então, alguns desses evangelhos nos falam que o nome dessa mulher, o nome judeu dela, era Berenice. E com as traduções que vai corrompendo os nomes, se transformou esse nome em Verônica. Então seria Berenice ou Verônica. Mas o que importa aqui é como era a situação da mulher para os judeus, né? Então, a família judaica era uma família patriarcal, ou seja, tudo girava em torno das decisões masculinas. Geralmente, a mulher, quando solteira, era propriedade do pai, e depois do casamento, era propriedade do marido. O marido poderia rejeitá-la por qualquer motivo. Se ele tivesse um ciúme dela, mesmo que não tivesse fundamento, poderia devolvê-la para seu pai. Dizem que até mesmo se ele não gostasse da comida que ela fazia, ela poderia ser rejeitada. Mas a mulher jamais poderia abandonar o seu marido. Judeu é aquele que nasce da mãe judia, ou seja, era a mãe e não o pai que determinava a identidade judaica do filho. A mãe é a principal responsável pela educação dos filhos. Então, a mãe, ela cuidava da família, educava o filho e era responsável pela manutenção do espírito judaico, da cultura e das tradições familiares. A mulher convivia com a poligamia do marido sem poder reclamar. O homem poderia ter quantas mulheres ele conseguisse sustentar, mas a mulher tinha que ser fiel ao seu esposo. E na época de Jesus ainda se mantinha muito dessas tradições judaicas antigas. O lugar da mulher é na sua própria casa. E quando ela precisasse sair, tinha que mostrar-se em público com o rosto velado, tinha que ficar só com os olhos descobertos. A mulher trabalhava duramente em casa e no campo. A mulher plantava, colhia, moía o trigo, a cevada e outros cereais. Ela preparava o pão, cozinhava, buscava água nas fontes e nos poços. Ela fiava, tecia o linho, a lã para fazer as roupas. E nos momentos das refeições, ela não podia se sentar, não podia fazer sua refeição junto com os homens. Os homens se serviam primeiro, só depois que as mulheres podiam fazer suas refeições. O homem jamais poderia se encontrar sós com uma mulher. A mulher casada jamais poderia ser contemplada por outro homem. E se o homem tentasse dirigir a palavra a uma mulher casada, ele cometia um pecado muito sério. As mulheres não tinham acesso ao ensino religioso e eram deixadas à parte nos cultos. Quando elas iam ao templo, existia um local destinado para as mulheres. Elas não poderiam ficar junto com os homens. E durante toda a história da humanidade, sempre existiram civilizações que colocaram a mulher em condições de inferioridade em relação aos homens. E na época da codificação espírita, estava havendo um grande movimento de emancipação das mulheres. E Kardec se preocupava com os problemas femininos. No Livro dos Espíritos, tem várias questões falando da igualdade de direitos do homem e da mulher.
E uma das questões que Kardec fez aos benfeitores foi essa, a 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E eles responderam: do domínio injusto e cruel que o homem pôs sobre ela. Entre os povos moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, essa suposta inferioridade das mulheres em relação aos homens vem de que ainda hoje existe em certos países, é produto da ignorância de certos homens e do predomínio da força bruta, que supõe que tudo pode resolver com a violência. Além disso, também existem algumas metáforas bíblicas, né? Como a história que a mulher foi criada da costela de Adão e por isso é um ser inferior. Mas a doutrina espírita nos explica que a costela é algo que está ao lado do nosso corpo. Então, o simbolismo da costela significa que a mulher foi criada para andar ao lado do homem, para ser a sua auxiliar, a sua companheira, para os dois progredirem juntos. Outra coisa também é que a mulher, segundo o Velho Testamento, é uma pessoa má, culpada de todos os males, pois aceitou a sugestão da serpente e desviou Adão da obediência a Deus, e ambos foram expulsos do paraíso. Então, diante disso tudo, nós vemos, né, as tradições que foram se passando, as ideias, mas Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele respeitava e valorizava as mulheres. Jesus sempre tratou as mulheres com carinho, respeito, compreensão e amor. Ele concedia às mulheres o mesmo tratamento que era concedido aos homens. Então, e as mulheres eram amigas de Jesus, eram suas seguidoras, eram suas discípulas. E elas se preocupavam com as necessidades materiais de Jesus e seus discípulos. As mais ricas, elas sustentavam aquela pequena comunidade com os seus bens. E o Mestre Jesus, sempre respeitando, amando as mulheres, quebrou todas as regras estabelecidas pela sociedade judaica. Jesus conversava com as mulheres. Ele foi amigo de Marta e Maria. Sempre que Jesus ia a Betânia, ele se hospedava na casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, e conversava com elas, levava seus ensinamentos. Ele conversou também com a mulher samaritana. O samaritano, na época de Jesus, era considerado um povo herege, um povo de má vida. Um judeu jamais dirigia a palavra a um samaritano, e muito menos a uma mulher samaritana. Mas foi a essa mulher samaritana que primeiramente Jesus se declarou como Messias. Joana de Cusa era uma dama da alta sociedade. Ela era casada com um militar, funcionário de Herodes. E o marido de Joana de Cusa não gostava de falar de Jesus, não gostava das ideias de Jesus. Mas Joana de Cusa, mesmo de longe, seguiu Jesus. E quando o marido de Joana de Cusa desencarnou, ele perdeu todos os seus bens e lhe deixou um filho pequenino. E ela não tinha como sustentar esse filho, então ela foi trabalhar de auxiliar doméstica
para sustentar o seu filho. E continuou seguindo Jesus, tornou-se cristã justamente com seu filho. E na época das perseguições, lá pelo ano 68, quando as perseguições se tornaram mais intensas, ela foi presa, ela e o filho, e condenados a ser queimados na fogueira. E se tinha uma regra que a pessoa condenada, se ela negasse Jesus, ela seria solta. E na hora lá que eles já estavam amarrados para ser queimados, o filho de Joana gritou para ela: mãe, abjura, quer dizer, nega a Cristo. E ela lembrou de todas as provações de Maria, mãe de Jesus, de todas as dificuldades, e ela se manteve fiel ao Cristo. Ela não negou ao Cristo, e os dois foram queimados na fogueira. Jesus defendeu a mulher adúltera. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecados. Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, foi uma mulher que também foi curada por Jesus. Fala que ela era obsidiada por 7 espíritos. Então, depois de curada, ela passou a ser uma seguidora de Jesus. No Evangelho Apócrifo de Filipe, ele chama Maria de Magdala de apóstola dos apóstolos, porque fala que ela era portadora de grande liderança, e Jesus dava muitas instruções a Maria de Magdala para ela repassar aos outros discípulos. E isso gerou até um ciúme entre os apóstolos, entre os homens, né? Então, nós vemos aqui que a partir de Jesus, o lugar da mulher não se limitou ao lar, né? Não se limitou aos afazeres domésticos. Muitas delas, desde a Galileia, se tornaram suas discípulas, se tornaram a divulgadora da sua mensagem. E na hora da crucificação, perto da cruz, estavam lá sua mãe, Maria de Madalena, e outras mulheres. E ao terceiro dia, Jesus ressurgiu primeiramente a uma mulher. Diz o Evangelho que Maria de Madalena e outra Maria acercou-se do sepulcro de Jesus com perfumes e flores. E elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, porque depois Jesus ressurgiu para outras pessoas. E elas correram para contar para os apóstolos que Jesus tinha voltado, mas eles não as levaram a sério, porque palavra de mulher naquela época não tinha muita garantia. Aqui nós temos Amélie Gabrielle Boudet, a senhora Allan Kardec, que foi um inesquecível pilar da codificação espírita. Amélie Boudet, ela era 9 anos mais velha que Kardec e uma mulher intelectualizada, que era uma raridade na época. E ela sempre estimulou, incentivou Kardec no cumprimento de sua missão. E mesmo depois que Kardec desencarnou, ela manteve sua participação no movimento espírita, fortalecendo e divulgando o espiritismo. E na revista espírita, Kardec defende as mulheres, defende o voto feminino, a possibilidade das mulheres estudar medicina, que naquela época não se podia. E Kardec também nos diz na Revista Espírita de 1868, os homens que trabalham pela emancipação da mulher trabalham também pela emancipação geral e, por consequência, em proveito próprio. Por que Kardec disse isso? Porque os espíritos não têm sexo,
né? Os sexos só existem na organização física. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Ora nascemos como homens, ora nascemos como mulheres. E os espíritos não têm preferência se vão nascer como homem ou como mulher. Depende das provas que eles têm que passar aqui na Terra. E voltando aqui, continuando a passagem de Lucas, ele nos diz: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Então essa mulher tinha uma hemorragia que se persistia por 12 anos, esgotando lentamente todas as suas forças vitais. Ela procurou todos os médicos, todos os curandeiros, tudo que ela podia na época, gastou todos os recursos que ela tinha, mas não encontrou a cura. E essa mulher carregava não somente esse sofrimento físico, ela carregava também um sofrimento moral. Porque na cultura do povo hebreu, quem sofria com fluxo de sangue era considerado imundo. Está lá em Levítico: quando uma mulher tiver o seu fluxo menstrual, ficará em estado de impureza cerimonial pelo espaço de 7 dias. E durante esse tempo, alguém que lhe tocar ficará impuro até entardecer. E eles falam também que se o fluxo se prolongasse, o estado de impureza também se prolongaria. Então, imaginemos aqui o sofrimento dessa mulher estando constantemente impura. Ela não podia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse se tornava impuro. Ela não podia tocar em ninguém, porque a pessoa também se tornava impura. Então ela estava sendo rejeitada, excluída do convívio social por 12 anos. Mas a doutrina espírita nos fala que as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então Deus é Pai, é amoroso, é bom e é justo. Ele não nos deixa sofrer sem motivo. Todo sofrimento, toda dificuldade que nos é apresentada são oportunidades que Deus está nos dando para a gente aprender alguma coisa, para a gente reparar os nossos erros. E se as causas não estão nessa vida, existem causas de outras vidas, né, que nós não nos lembramos. E ainda os Espíritos nos falam que às vezes nós não fizemos nada de errado, mas nós escolhemos alguma provação para evoluir mais rapidamente, ou para servir de testemunho àqueles que convivem conosco. E essa mulher foi um exemplo de persistência, de perseverança e de esperança. Ela era uma pessoa resignada. Ela não se entregou à depressão, ela não reclamava. Ela trabalhou durante 12 anos para obter a sua cura. E ela carregava consigo não só a doença, mas uma grande fé. Ela tinha certeza que um dia Deus lhe enviaria os recursos para que ela fosse curada. E ela ouviu falar de um certo Jesus da Galileia, que ele era um profeta, um enviado de Deus. E ela teve a certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então ela soube que Jesus ia passar por ali e conseguiu vencer seu desânimo, seu cansaço, suas dores e se esforçou para chegar até ele. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. E ela tocou na orla, não foi por acaso.
acaso tinham significado. Está lá em Números. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Então, essas franjas azuis na borda das vestes era para lembrar as pessoas que elas precisavam seguir os mandamentos de Deus. Então, essa mulher, ao tocar na orla de Jesus, ela estava reatando seus laços com Deus. Ela estava resgatando as suas faltas, prometendo que seria fiel aos mandamentos de Deus. Ela estava voltando sua atenção para as leis divinas. E lei divina é a lei natural, são as leis da natureza. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Nos dizem os benfeitores na questão 614. E na 921 eles dizem: o homem é quase sempre o agente da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se pouparia e proporcionaria a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, a causa dos nossos males é o abandono das leis de Deus. Toda vez que nós que nós descumprimos uma lei de Deus, nós nos desarmonizamos com a natureza. E isso vai gerar infelicidade para nós mesmos e, às vezes, para outras pessoas. E a lei de Deus é uma lei de amor, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No dia que nós aprendemos a amar a nós mesmos, ao próximo e a Deus, nós seremos felizes. Não precisaremos mais passar por essas provas, por essas dificuldades, porque nós já vamos ter aprendido a lição divina. E logo que a mulher tocou nas vestes de Jesus, o fluxo de sangue estancou. Imediatamente, os fluidos curadores de Jesus foram canalizados para aquela mulher e uma onda de vitalidade percorreu todo o seu organismo. Kardec nos fala que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, aquela mulher, com a sua fé, com a sua vontade de ser curada, canalizou os fluidos curadores de Jesus até ela, e esses fluidos, entrando no seu perispírito, entrando no seu organismo, foi removendo aqueles fluidos deletérios que ela possuía e harmonizando as funções do organismo, promovendo aqui no caso uma cura instantânea. A doutrina espírita nos ensina que esses fluidos curadores, ou qualquer outro tipo de fluido, penetram em nosso organismo, primeiro no perispírito, e depois é repassado para o corpo físico, passando por vias específicas denominadas centro de força ou chakras. Então, centro de forças ou chakras são esses pontos, esses canais que existem no perispírito, onde os fluidos são absorvidos. E como o nosso perispírito está intrinsecamente ligado ao corpo físico, do perispírito, esses fluidos repassam para o corpo físico através dos plexos. Cada chakra tem um plexo correspondente no organismo, no corpo físico.
Então, esses fluidos curam o perispírito e curam o corpo físico. Mas o nosso agir, o nosso pensar, eles podem equilibrar ou desequilibrar, harmonizar ou desarmonizar os nossos chakras. Então não adianta eu ser curado se eu continuar com os mesmos maus hábitos, com os mesmos pensamentos negativos, com as mesmas atitudes negativas que geraram aquela doença. Então eu preciso fazer a minha reforma íntima, preciso me melhorar para que aquela doença não retorne. Então a verdadeira cura é a cura do espírito, é nós reatarmos os nossos laços com Deus, como fez essa mulher. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía aqueles fluidos curadores. Nos diz Emmanuel, quase toda a gente procurava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. E Jesus sentiu que alguém lhe tocou de forma especial. Jesus sabia de tudo, ele sabia quem tinha lhe tocado. E ele insistiu: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a atitude de Jesus em insistir em quem lhe tocou demonstra o seu cuidado e o seu amor para com aquela mulher, porque ele sabia quem era, Jesus via tudo. Então ele queria mostrar para aquela multidão que aquela mulher não era mais uma mulher hemorrágica, era uma mulher que com apenas um toque foi curada instantaneamente. Portanto, essa virtude é esse movimento fluídico que saiu de Jesus para a mulher. E foi a própria mulher que atraiu para si o fluido magnético de Jesus. Jesus só estava ali passando. Jesus não deu um passe, não deu um olhar, nada disso. Foi a mulher com sua fé, com a sua vontade, que atraiu esses fluidos curadores. E Kardec nos fala que o fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra influenciando. Todos nós possuímos fluidos magnéticos. E os nossos fluidos, nós podemos, nós passamos uns para os outros, há um intercâmbio entre esses fluidos. Então, até muitas vezes a gente chega perto de uma pessoa e não se sente muito bem. Ou chega perto de outra e se sente aquela harmonia, aquela paz, ou em alguns ambientes também. Então Kardec nos fala que esse fluido magnético pode ser dirigido pela vontade do curador, por exemplo, quando nós fazemos uma prece para alguma pessoa, quando nós damos um passe em uma pessoa, nós estamos dirigindo nossos fluidos para essa pessoa. Ou pode ser atraído pelo desejo ardente, pela confiança da doente, que foi o caso dessa mulher hemorroísta que atraiu os fluidos de Jesus para ela. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarada. Então, essa mulher teve uma atitude corajosa. Ela conhecia a lei judaica que dizia da impureza dela podia passar para as outras pessoas. A mulher com fluxo de sangue nem poderia estar ali na rua. E
ela poderia ser punida, poderia ser apedrejada ali mesmo. E por isso ela estava com medo, estava tremendo, tinha medo que Jesus a repreendesse, que a multidão interpretaria que o fato dela ter tocado Jesus se tornaria impuro. Mas Emmanuel nos fala que o sincero trabalhador do Cristo saiba operar sem preocupação com juízos errôneos das criaturas. Ou seja, se nós estamos cumprindo com o nosso dever, estamos fazendo com o certo, não temos que nos preocupar muito com o que o outro está pensando, porque Jesus nos conhece a cada um, e isso basta, nos diz Emmanuel. E Jesus não repreendeu a mulher, ele lhe falou: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé, a tua confiança despertou todo esse mecanismo de cura. Então essa mulher nos ensina que nós precisamos ter fé, e a nossa fé precisa ter ação. A fé que Jesus se referia não é uma virtude mística, mas uma verdadeira força atrativa. A fé é a confiança que se tem na realização de alguma coisa. A fé não é passividade acomodada, nem a espera contemplativa. Ela nos solicita raciocínio, razão, paciência, trabalho e humildade. É uma fé com obras. Façamos a nossa parte e esperemos a providência divina. Então, todo o processo de cura, ou quando a gente quer resolver as nossas dificuldades, tem que ter uma participação ativa daquele que quer ser curado. É necessário a fé, que é essa confiança operante, o merecimento, que está ligado à justiça divina, aos nossos débitos do passado, ao nosso esforço para nos melhorarmos, e às doenças kármicas. Tem muitas doenças que a doença é a nossa cura, porque se a pessoa não tivesse aquela doença, ela estaria cometendo mais erros. Então aquela doença é como se fosse um freio. E também a vontade, porque uma pessoa que não tem vontade, nada realiza. A vontade dá direção aos fluidos. É a vontade que emana os fluidos para outra pessoa, e é a nossa vontade que faz a gente dirigir esses fluidos até nós. Às vezes é necessário as duas vontades, daquele que vai doar e daquele que vai receber. De outras vezes basta de um, que é o caso dessa mulher. E Amélia Rodrigues, nesta obra Primícias do Reino, ditada por Divaldo Franco, nos fala: com a saúde viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova, recuperar a paz do corpo, mas perder a paz do espírito. Depois de conhecer Jesus, encontrar a vida, estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois, que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes e foi ao seu encontro. Desde então ouviu suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Lentamente enchia o espírito de paz. Seguia por toda a paz. Essa mulher, depois de ser curada, ela viu que não podia continuar naquela mesma vida, que ela precisava fazer algo de bom. E ela foi seguir Jesus. E a Amélia Rodrigues nos fala que ela acompanhou o martírio do Cristo com muita tristeza. E quando Cristo estava ali subindo o Gólgota, ela enfrentou novamente a multidão e procurou aliviar a dor de Jesus. Ela tinha uma toalha branca, enxugou o rosto de Jesus,
a toalha ficou toda ensanguentada. Ela queria auxiliar Jesus, mas nada podia fazer. Então Jesus olhou para ela e falou: vá em paz, lembrar-me-ei sempre de ti. Então essa mulher também se dedicou a socorrer, amparar outros irmãos em necessidades materiais e espirituais. Ela se tornou uma divulgadora dos ensinamentos do Cristo. Emmanuel nos fala: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, em modelo de cada dia. Então, não basta lembrar do Cristo só na hora das dificuldades, pedir socorro para as nossas dores, né? Não basta somente eu ler o Evangelho, eu preciso colocar isso em prática. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Precisamos nos amar como Cristo nos amou. E que Ele nos abençoe. Muita paz, muita luz a todos vocês. Graças a Deus.